Olá, esperamos que essa série sobre predestinação possa ser bênção na sua vida, trazendo maior sede pela palavra viva do Senhor e por mais intimidade com Cristo. Seja bem-vindo. É com imenso prazer que neste módulo nós vamos estar discorrendo sobre a grandeza e a majestade do nosso eterno Deus. Na verdade, é um lampejo que a gente vai estar fazendo aqui, uma centelha da centelha, uma fagulhinha, um pedacinho de quem é esse grande e majestoso Deus a quem servimos com tanta alegria. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11, 33. Bem, nós estamos falando certamente de coisas inalcançáveis. O máximo que a gente vai poder alcançar é aquilo que o Senhor nos permitir saber. Por isso eu falei de centelha da centelha, uma fagulhinha, porque a palavra de Deus nos dá grandes coisas, nos fala muito sobre esse nosso eterno Deus. Começa dizendo que ele é insondável. A gente teve que ir no dicionário para entender um pouco mais o que significaria esse insondável. Então é uma coisa inexplicável, incompreensível, ininteligível e indefinível. Bem, é verdade, como que nós vamos definir o Senhor, como é que nós vamos compreendê-lo na sua essência? Mas não para aí, fala mais, inescrutável. Desculpa, inescrutável é uma palavra de pouco uso, né? Mas quer dizer impenetrável, indecifrável, imensurável e inconcebível. Estamos falando de um Deus muito, muito, muito grandioso. Que Ele nos abençoe no decorrer deste tema e se revele a nós cada dia mais. Essa é a nossa oração. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Eclesiastes 3,14. Esta série sobre predestinação, uma série difícil e complicada, né? Cheia de controvérsias, de polêmicas. Ela precisa de um ingrediente essencial que, se faltar, o produto final não vai ser bom, que é falarmos sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre quem Ele é. Ainda que seja uma centelhinha, uma fagulhinha, né? Você já viu fogueira? Aquele pedacinho que sobe assim, uma fagulhazinha, a fagulha da fagulha, aonde conseguimos chegar. Mas ainda assim é suficiente para baixar a nossa bola, para diminuir as nossas opiniões, nossos achismos, sabe? Nossas definições, porque quando a gente vê tamanha grandeza, só sobra esse espaço de reverência. Porque sem esse ingrediente essencial, a gente vai ficar lidando com muitos peitos, né? Empinados, com opiniões firmes e, sabe, aquela coisa vazia, sem conteúdo nenhum, que não vai abençoar ninguém, né? Então nós precisamos evitar esse tipo de coisa. Eu acho que você está me entendendo. Jesus, certa vez, falou acerca dos samaritanos e disse o seguinte: vós adorais o que não sabeis. Está em João 4:22. Talvez você não concorde comigo, mas eu vejo um retrato da igreja hoje em dia. É uma igreja que conhece pouco ao seu Deus. É o Deus que ama, é o Deus que serve. Nós precisamos nos adentrar mais na presença de Deus. E Deus nos deu a palavra dele. Deus nos deu as Escrituras como uma coisa que Ele mesmo fala. Isso aqui é proveitoso para você. Isso aqui vai te instruir, vai te ensinar.
E nós vamos fazer uso de tudo isso. E eu espero certamente que nós possamos obter êxito, pelo menos em uma coisa em toda esta série, que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Com arrogância, com prepotência, Deus vai fazer todo o monte alto se abaixar. Né? E eu tenho visto muito isso. Por isso eu me coloco nessa posição de temor e tremor. Meus irmãos, é real, é temor e tremor, e é a única saída para a gente falar de um tema tão complicado e saber que Deus vai abençoar. Então, que o Senhor nos abençoe. E que lá na frente, quando estivermos falando de outros módulos, né, mais espinhosos, nós possamos sempre nos lembrar deste aqui, desta fagulhinha aqui, quando nós falarmos desse nosso Deus eterno, que tem o controle de todas as coisas, do qual nada do que Ele planejou vai deixar de se cumprir. Esse é o nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Quando falamos da transcendência de Deus e dos seus atributos, falamos da sua glória, daquilo que Ele mesmo nos revelou sobre si. Autossuficiente, compassivo, onipresente, sábio, santo, infinito, fiel, paciente, onisciente, onipotente, zeloso, bondoso, perfeito, misericordioso, supremo, amoroso, imutável, benigno, soberano, justo e eterno. Todas essas descrições lindas, maravilhosas, soberbas, elas não são suficientes, elas são incompletas e imperfeitas, porque não há limites para as perfeições de Deus. E nós, pequenos como somos, temos dificuldade de trabalhar com a essência de quem Deus é. Um Deus tamanho, tão grandioso, não pode simplesmente ser entendido e compreendido mediante investigação e estudos, senão quando Ele nos revela quem Ele é pelo Espírito Santo. Eclesiastes 3,15. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. O Novo Testamento na linguagem de hoje. Eclesiastes 3,15, na versão King James atualizada. Assim, tudo o que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Na versão de Almeida Revista e Corrigida. O que é já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que se passou. A Nova Versão Internacional nos diz: aquilo que é já foi. E o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Da Almeida Atualizada. O que é já existiu e o que há de ser também já existiu. E Deus procura de novo o que já se passou. E na Almeida Atualizada e Revista diz o seguinte: o que é já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Alguém já dizia: nós somos temporais e nós não podemos medir o tempo com o tempo. Deus sim tem o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. E não parece aqui, seja verdadeiro e sincero, que Deus está brincando com essa questão de passado, de presente, de futuro. Nós não temos condições de entender esse verso, esse texto na sua profundidade, porque nós somos temporais. Deus criou o homem limitado em tempo, espaço e matéria. Ele, entretanto, não está nessa equação. Deus é atemporal, Ele está fora dessa questão de tempo. Eu estou falando de eternidade. Por isso a gente está inserindo essa questão da eternidade de Deus, que está fora da equação de tempo, porque predestinação tem tudo a ver com o tempo, está ligada com o tempo diretamente. E nós estamos falando de um Deus que transcende a tudo isso. Né? É um Deus que é eterno
E assim ele é chamado nas Escrituras. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Isaías 57, 15a. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Salmos 93, 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Então, como nos desvencilhar, como escaparmos dessa maneira temporal de ser e de pensar, que é o primeiro isso, depois aquilo? Como desassociar, como separar aquela coisa de primeiro isso, depois aquilo outro, sempre uma coisa vindo atrás da outra. Primeiro as coisas têm um início, aí tem os steps, os passos. O passo 1 começa assim, depois você faz assim, faz assado, faz assado, faz assado e chega no seu final. Uma árvore começa com a sementinha, depois ela vai crescendo no caule, no tronco, vai para os galhos, né? Vai para as folhas, depois para as flores, depois para os frutos. Sempre o início, o fim e sempre os passos intermediários. A nossa mente está aqui que aprisionada dessa maneira. E aí está o ponto que eu quero chegar. Falei tudo isso aí, de início, de fim, de pensamento temporal, para a gente entender que quando a Escritura fala de predestinação, ela está transcendendo essa questão, porque fala de coisas de eternidade. E a eternidade não está nessa cápsula, nessa bolha temporal. O Senhor vai nos esclarecer. A palavra de Deus nos fala muito acerca de eternidade, acerca de coisas que transcendem a esse entendimento limitado que nós temos. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11b. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Também colocou o senso de eternidade no coração do homem, mas sem que o homem possa compreender a obra que Deus realiza do começo até o fim. Todos esses são versões de Eclesiastes 3:11b. Nós somos realmente incapazes de conceber e entender a eternidade. Só Deus pode entender passado, presente e futuro de modo não linear. Na verdade, Deus, de alguma forma, sendo eterno, ele tem que existir além do tempo. Complicou, né? Deus existe fora do tempo também. Deus, eternidade não tem começo, eternidade não tem fim. Não cabe na sua cabeça, mas pelo menos você põe o infinito para cá e o infinito para lá. Ou seja, uma coisa que não teve começo e que não terá fim. Isso é a eternidade. Então Deus, de alguma forma, tem que existir além do tempo. Olha só o que nos diz a palavra. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Hebreus 7:3a. Bem, então afirmar que Deus tem que existir de alguma forma além do tempo é afirmar que ele é eterno. Então, minimamente, a gente quer dizer o seguinte: ele nunca nasceu e ele sempre existirá. Ou ainda, que ele não teve princípio de dias e não terá fim de existência. Ou ainda, que ele jamais veio à existência e ele nunca deixará de existir. Deu um nó aí na sua cabeça? É para dar mesmo. Realmente não cabe, não dá para a gente entender alguém que nunca nasceu e sempre existir.
Este é o nosso eterno Deus, este é o nosso Deus. Gênesis. Gênesis é uma palavra grega que significa começo, origem, fonte, início, criação, geração, nascimento. Então nós temos no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no seu capítulo 1, no primeiro verso, as primeiras palavras das Escrituras, elas nos dizem em hebraico: Bereshit bara Elohim et hashameim vet haret. Este é meu hebraico com toda a minha limitação. Vamos novamente. Bereshit bara Elohim et hashameim vet haret. Que em português, esse verso de Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, diz o que nós todos conhecemos de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit traduz-se por no princípio de. Bará, criou. Elohim, Deus. Et é um marcador de objeto que não tem tradução. Hashameim, os céus, ou o céu. Vet, novamente outro marcador sem tradução. E Haret, quer dizer a terra. Então, no princípio, a primeira frase da Bíblia, Bereshit, quer dizer que Deus veio dele, criação dele. O Criador fez o tempo, ele criou o princípio. Então, princípio se relaciona a tempo. Criou Deus os céus, Hashameim, que se refere a espaço. Então, Bereshit, tempo, Hashameim, espaço. Vet Haret, que é a terra, que significa a matéria. Então nós temos no primeiro verso da Bíblia um resumo maravilhoso sobre o que viria a ser essa imensa e maravilhosa criação de Deus, que no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, tempo, espaço e matéria Deus formou. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na verdade, a palavra Bereshit quer dizer no princípio de criou Deus os céus e a terra. Você já vê que gramaticalmente não fica legal, fica faltando alguma coisa, parece que não está correto, tem alguma coisa, alguma questão nisso aí. Na verdade, realmente é assim, e é a única ocorrência em toda a Bíblia que acontece dessa forma. No princípio de, é como se fosse uma palavra reflexiva, que volta-se para si mesma. Então tem que ter um raciocínio superlativo, um efeito superlativo. É como se Bereshit quisesse dizer no princípio dos princípios, ou ainda no mais absoluto princípio. Bereshit, no princípio de, foi quando tudo começou. Porque não havia tempo antes do tempo ser criado. Não havia tempo antes do tempo. Pirou? Deu um nó na cabeça? Pois é mesmo assim. Mas então, Deus trouxe do nada a existência. Deus formou do nada. Então, a palavra Bereshit, que diz no princípio de, ela não pode estar associada a nada porque nada existia ainda. Por isso que ela então é reflexiva. É esse princípio dos princípios, porque o restante ainda não havia sequer sido criado. Então Deus criou o tempo, aí ele fez o espaço e depois a matéria para ocupar o espaço. Então toda a criação, ela se iniciou no Bereshit, no princípio de, no princípio absoluto. Nosso Deus é maravilhoso. No princípio, a palavra princípio é um conceito que se relaciona com o tempo, é um conceito temporal. Por isso que tem que ser Bereshit, porque o Bereshit não está associado ao tempo ainda. No princípio de é uma palavra que diz que o tempo ainda não sequer existia, foi iniciado, foi começado do zero. Então nós vemos que céus e terra foram criados
Ou seja, céus e terra não são eternos, eles tiveram um início de existência. Algumas coisas vão além da nossa compreensão. Então, quando você vê que não existia nada e passou a existir, ainda mais começando com o tempo, nós podemos dizer então que teve a hora zero, o minuto zero e o segundo zero. Porque tudo começou assim, do nada, e começou a se contar o tempo a partir de então. Bem, então depois da hora, minuto e segundo zero, os homens passaram a continuar contando, né? Dias, semanas, meses, anos, séculos, e continua contando até hoje. Mas o nosso Deus está acima do universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe veio dele. Ele trouxe a existência. Ele é o Criador. Só isso devia ser motivo para não se adorar a criatura ao invés do Criador. Olha só, a palavra nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, 20a. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19, 1. E nesse contexto todo, Deus criou o homem. A Bíblia fala que o universo teve um ponto de partida e Deus foi esse ponto de partida. Olha só, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Colossenses 1, 16, 17. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, 3. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Salmos 33, 9. Está claro que o Criador está fora do tempo, além do tempo, de tudo que existe. Eu já ouvi muitos falarem, e essa afirmação existe em várias correntes, de que Deus olha o corredor da história e Ele sabe aquele que irá crer ou não irá crer no Evangelho. Bom, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus conhece as coisas antes sequer delas acontecerem. Deus não prevê o futuro. Deus não tem premonição. Isso são coisas para homens que não têm noção do que vai acontecer no próximo minuto. Então, Deus não tem previsão. Deus não precisa de olhar para lugar nenhum para saber. Ele é onisciente. E a própria presciência ela está inserida no contexto da onisciência de Deus. Poderíamos dizer o quê? Que horas são para Deus hoje? Que dia é para Deus hoje? Ou que ano é para Deus hoje? Ou que século é para Deus hoje? Deus não está inserido no contexto de tempo. Ele não é um Deus temporal. Ele existe fora do tempo. Ele é o Criador do tempo. Amados, que maravilhoso poder falar que o nosso Deus é onisciente, conhecedor de todas as coisas. E o nosso Deus onisciente, para ele não há passado, para ele não há presente e para ele também não há futuro. São conceitos nossos. Deus é conhecedor de todas as coisas, ainda que o tempo não exista, porque para ele o tempo
não mede, não conta, ele está além, fora dessa questão. Ele, quando se nomeou para Moisés, Moisés perguntou: quem é que eu vou dizer que está me mandando? Qual é o seu nome? Ele falou: eu sou o que sou. Meu nome é Eu Sou. Ele conjugou no tempo presente, para a gente poder até estar entendendo um pouco. Não que ele esteja limitado ao presente humano. Como ele está fora do tempo, além do tempo, ele quer dizer o seguinte: eu sempre serei. O momento que você acordar, o momento que você dormir, o seu ontem, o seu presente, o seu amanhã, eu sou. É difícil de entender, é difícil de conceber, né? Mas só ele é conhecedor de todas as coisas. Tratando-se agora de nósinhos, né? Pequenininhos, bichinhos de Jacó aqui, nós estamos limitados a tempo, espaço e matéria, como já falamos bastante. Limitadíssimos a tempo, espaço e matéria. E a gente só consegue ver a vida assim, dessa maneira, olhando tempo, espaço e matéria. Então a gente consegue olhar para a vida, primeiro olhando para o passado, fazendo uma retrospectiva. E nesse ponto somos escravos do passado. O que aconteceu, aconteceu e não pode mudar mais. Está feito e acabou, seja bom, seja mal. Então o homem tem essa visão do passado como uma coisa já acontecida. O presente, né, o agora. Alguns dizem que não existe o presente, porque quando eu comecei a falar isso no início do módulo já virou passado, então o presente não existe. Mas vamos complicar menos, né? Existe o presente, que é o agora. Nós temos condições de entender essa questão do presente, do que nós estamos vivendo agora. E isso a gente pode mudar, né? Passado não. E o futuro, que são as prospecções que nós fazemos do futuro, muitas vezes angustiantes, pesadas, difíceis, nos gerando preocupação, nos ocuparmos antes do tempo, coisa que Jesus falou para a gente não fazer. Deixa cada dia seu mal, vamos viver no presente. Não vamos trazer coisas do amanhã que nem sabemos se vai acontecer o amanhã, e muito menos da forma que a gente está prospectando, projetando. De qualquer forma, é assim que a gente vive. Escravo do passado, preocupado com o futuro e vivendo o dia de hoje, às vezes não. Tem gente que vive no passado, tem gente que vive no futuro. É uma complicação tremenda. Mas isso é o homem. Essa é a característica humana. Por isso, muitas vezes, quando a gente fala de tempo, quando a Bíblia nos fala de que o Senhor, isso vai acontecer, isso também vai acontecer, e vai haver um tempo disso, um tempo daquilo, a gente consegue se nortear, tateando nessa questão de passado, presente e futuro. Já o nosso Deus, como já mencionamos, ele é onisciente e ele está fora dessa questão de passado, presente e futuro. Somente o nosso Deus sabe o que está acontecendo, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos. E a Bíblia ainda acrescenta: a Ele a quem teremos que prestar conta. A coisa é muito séria. Muitas vezes nós fazemos previsões e projeções, como já mencionamos, mesmo acerca de fatos relacionados à nossa fé, fatos relacionados a Deus. E o perigo, sabe onde está? O perigo está porque, se não nos basearmos na palavra de Deus, pode haver muito erro, e muito engano, e muita carnalidade, né? Às vezes até um erro, você vai me entender, um erro de boa fé, a pessoa realmente acha que a coisa é assim. Só que nós não podemos nos guiar, não podemos andar no achismo de ninguém. A palavra foi dada à igreja para que ela nos ensinasse, porque ela é proveitosa e útil para nós. Olha só o que nos diz a palavra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Que palavra é essa? Ele está dizendo: olha, o seu pensamento não é o meu pensamento, seu caminho não é o meu caminho. A palavra ainda diz: meus pensamentos são mais altos do que os seus. Ou seja, você não consegue atingir. Então, cuidado quando você vai muito... Por mais que a pessoa seja bem intencionada, eu não estou questionando a intenção de coração de ninguém. Mas a palavra é a nossa base. Jesus é o nosso fundamento. Fora disso, pode haver erro. Geralmente há erro, e erro grave, que pode levar à morte.
Mas me permitam repetir, falar de novo, novamente, outra vez, mas é uma ênfase necessária. Deus, embora presente, Ele está além daqui. É uma coisa que não dá para entender a não ser pela fé. Deus, embora presente aqui, Ele está além daqui. O nosso Deus, Ele é um Deus transcendente. E é um Deus atemporal. Transcendente é aquele que excede os limites normais, superior, sublime. E atemporal é aquele que não está debaixo do fardo do tempo, do domínio do tempo. Reenfatizando isso, porque muitas vezes nós nos confundimos com essa coisa do que Deus está fazendo, e Ele já fez, Ele não vai fazer mais, Deus mudou, Deus está pensando diferente hoje, a doutrina de um livro da Bíblia é uma, já outro livro mudou, é outra doutrina, e Deus está decidindo ainda como vai ser o amanhã, aí surgem confusões mis. Nós temos um modo que eu vou entrar um pouquinho nisso, de ortodoxia e outros tantos. Por quê? Porque há muito engano. Lembre-se, nosso Deus, Ele é eterno e não está sujeito a nada do que nós estamos sujeitos. Amados, que sentido faz nós pensarmos no eterno dentro da temporalidade? Ainda mais se falando de predestinação, analisarmos a Deus, ao eterno Deus, como nós analisamos e vemos o homem. Olha o perigo disso, a gente conceituar Deus como a gente faz conceitos dos homens. Olha o que a palavra nos diz. Pensavas que eu era teu igual? Salmos 51, 21b. Isso é grave, é sério, isso leva a erros, e erros terríveis, com consequências mais terríveis ainda. Porque nós começamos a pegar as palavras, as instruções, os conselhos, as ordens, os alertas, do Senhor, e colocamos no nível como se dá com os homens temporais. Ainda pensando assim, será que Deus realmente sabe o que está falando? Será que vai ser bem assim mesmo que Ele está dizendo? Por quê? Porque estamos avaliando um Deus sujeito às mesmas coisas que os homens estão sujeitos. Então aquela palavra que tinha que ser definitiva, que tinha que ser ponto final para a gente ainda fala, mas será que isso quer dizer isso mesmo? Porque será que Deus levou em consideração aquilo coisa? Será que vai funcionar para mim também como funcionou? Será que não tem outra saída? Será que... Uau! E eu não estou dizendo se você faz isso não, porque todos nós fazemos. É inerente, é natural do homem pensar assim. Mas o homem que começa a conhecer a Deus, ele começa a confiar neste Deus. Cada vez que você conhece mais o Senhor, mais aumenta a sua confiança nele. E mais você não faz esse exercício de conceituar Deus dentro da temporalidade que o homem vive. Quando Deus fala do amanhã, Ele fala com propriedade. Ele não está especulando. Ele não está supondo. Ele não está fazendo previsão. Ele está afirmando. Então pega todas as afirmativas que Deus faz, leva a sério. Todos os alertas que Deus te dá, leva a sério. Porque ali não há erro. Aquilo é palavra viva do Senhor. Um último alerta para nós. Nos atermos nas percepções, nas prospecções humanas, podem nos levar a resultados desastrosos no entendimento das Escrituras. Que o Senhor nos balance, nos chacoalhe, nos acorde, e que possamos ouvi-lo mais e depender mais dele, principalmente no andar diário. Que o Senhor nos abençoe sem medida. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Eternamente. Amém. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
está consumado. Há esperança para todos, porque um alto preço foi pago.